Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje será uma verdadeira maratona de mistérios, então se prepara porque vai ser um atrás do outro. Estátuas imensas de seres extraterrestres que habitaram o planeta Terra em um passado remoto foram descobertas nas Ilhas Marquesas. E sério, gente, tudo isso é muito, mas muito misterioso, mistério daquele tipo que a gente gosta. Eu sou Carol Capel, a sua desvendadora de mistérios favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui desta página. Bom, as Ilhas Marquesas são um arquipélago localizado no Oceano Pacífico e são um destino turístico popular conhecido por suas belas praias, florestas tropicais e ruínas antigas. No entanto, as ilhas também são um lar de um mistério que intriga visitantes há séculos, que são os seus misteriosos tiques. Os tiques são esculturas de pedra que representam figuras humanas ou animais. Eles são encontrados em todo o mundo, mas os tiques das Ilhas Marquesas são particularmente intrigantes por causa do seu tamanho e semelhança com seres alienígenas. Os tiques das Ilhas Marquesas são gigantescos, alguns deles possuem mais de 12 metros de altura e eles também têm características que não são encontradas em tiques de outras partes do mundo, como cabeças grandes, olhos esbugalhados e narizes pontiagudos. Essas características levaram alguns a especular que os tiques das Ilhas Marquesas são representações de seres alienígenas que visitaram a Terra no passado. Outros acreditam que os tiques são representações de deuses ou ancestrais. Bom, não há um consenso sobre o significado dos tiques das Ilhas Marquesas, mas eles continuam a ser um mistério fascinante que atrai visitantes de todo o mundo. Algumas teorias sobre o significado dos tiques são que essas estátuas são representações de seres alienígenas, e essa teoria é a mais popular entre os ufólogos. Eles acreditam que essas estátuas são representações de seres alienígenas que teriam visitado o planeta Terra no passado. Existe uma outra teoria de que essas estátuas são representações de deuses ou de ancestrais, e essa é a teoria mais aceita pelos historiadores e arqueólogos. Mas ainda existe uma outra teoria mais intrigante, de que eles são na verdade representações de espíritos da natureza. E essa teoria é a menos comum, mas também é plausível. Eles acreditam que os tiques são representações de espíritos da natureza que eram venerados pelos povos das Ilhas Marquesas. Mas o que de fato nós sabemos sobre essas estátuas é que elas são esculturas imensas que representam animais ou figuras humanas, que elas foram esculpidas por povos nativos que habitaram essa ilha há séculos e que eles eram usados em cerimônias religiosas e culturais. Bom, os tiques são um tesouro cultural das Ilhas Marquesas e eles são uma lembrança do passado misterioso e fascinante das ilhas. Agora, será que essas estátuas estariam representando seres provenientes do céu? E se sim, quem são esses seres? Para onde eles foram? Bom, como eu falei no começo desse vídeo aqui, toda essa história é um mistério. Um OVNI caiu no deserto de Kalahari, na África, e vários pedaços desse OVNI foram coletados. Mas para além disso, os restos de seres que estavam dentro desse OVNI também foram coletados. Agora, meus queridos, resta-nos saber quem eram essas criaturas e, principalmente, o que elas queriam conosco. Em 2016, um grupo de caçadores sul-africanos alegaram ter testemunhado um acidente de OVNI no deserto de Kalahari. Eles relataram ter visto um objeto brilhante no céu que caiu no chão. Os caçadores disseram que o objeto era do tamanho de um carro e que emitia uma luz intensa. Eles também disseram que ouviram um barulho muito alto quando o objeto caiu. Os caçadores relataram o acidente às autoridades, que enviaram uma equipe de resgate ao local. A equipe de resgate encontrou um enorme buraco no chão, mas não encontrou nenhum vestígio do objeto. O governo sul-africano disse que não tinha informações sobre o incidente e o caso foi amplamente divulgado pela mídia internacional. Alguns ufólogos acreditam que o incidente foi causado por um OVNI. O incidente do deserto de Kalahari é um caso misterioso e que até o presente momento não foi resolvido, principalmente porque não há evidências suficientes para apoiar a teoria de que o incidente foi causado por um OVNI, mas tudo leva a crer que sim, principalmente pelo fato que algo ou alguém chegou lá primeiro.
antes das autoridades e recolheu todas as provas. Mas quem seriam essas pessoas responsáveis por recolher todas essas provas? Os homens de preto, talvez? O governo dos Estados Unidos? A CIA? Bom, a gente não sabe. Só o que a gente sabe é que o governo sul-africano não forneceu nenhuma explicação para o incidente. E sinceramente, vai saber, né? Vai saber se eles foram obrigados a ficarem em silêncio. Bom, isso pode ser interpretado como uma indicação de que o governo está nos escondendo algo. E na maioria dos casos é isso mesmo que acontece. Agora, o que tinha ali? Por que a gente não pode saber o que tinha ali? O que era aquele objeto que caiu lá no deserto de Kalahari? E principalmente, para onde foi esse objeto? Como é que pode, gente? O negócio cai, testemunhas avistam ele caindo, existe o buraco, mas não existe nada ali na hora que as pessoas chegam com as autoridades. Essa história não é muito estranha para vocês? Bom, eu acho super estranho. O ex-almirante da Marinha Americana Thomas R. Wilson afirmou que uma base subaquática alienígena pode existir perto da costa da Califórnia. E sinceramente, isso não é novidade para ninguém não, senhor ex-almirante, porque tem muita coisa estranha escondida ali no Oceano Pacífico. Muita coisa mesmo. Mas agora parece que os militares americanos confirmaram o caso, então a história fica ainda mais bizarra. O ex-almirante Wilson, então, serviu a Marinha por 35 anos, inclusive como chefe de operações submarinas. E ele fez essa afirmação em uma entrevista ao canal do YouTube UFO Today. Ele afirmou que recebeu informações confidenciais de um contato não identificado sobre a base. De acordo com ele, a base está localizada a cerca de 100 quilômetros da costa da Califórnia, em uma área conhecida como Três Picos. A base, segundo ele, é do tamanho de uma cidade e é habitada por seres alienígenas. Ele também disse que a base tem sido monitorada pela Marinha dos Estados Unidos há décadas e a Marinha tem mantido esse assunto em segredo para evitar um pânico generalizado da população. As informações que ele passou no Congresso foram recebidas com muito ceticismo por alguns, mas também atraíram a atenção de ufólogos e de outros interessados em vida extraterrestre. Alguns especialistas acreditam que ele pode estar sim falando a verdade. E, inclusive, além das afirmações de Wilson, existem outras evidências que podem apoiar a teoria de que exista uma base subaquática alienígena na costa da Califórnia. Em 2013, por exemplo, um pescador relatou ter visto uma luz estranha submersa perto da área de Tree Peaks. O pescador disse que a luz era do tamanho de um navio e que se movia rapidamente. Já em 2022, um grupo de mergulhadores relatou ter visto uma estrutura estranha submersa na água perto de Tree Peaks. A estrutura, segundo os mergulhadores, era do tamanho de uma casa e tinha uma forma muito estranha. Bom, se a Marinha dos Estados Unidos está ciente da existência de uma base alienígena, isso sugere também que o governo dos Estados Unidos tem sido deliberadamente omisso sobre a vida extraterrestre. O que para nós, gente, já não é novidade nenhuma, né? Todo mundo sabe que eles sabem e digo-lhes mais, não só eles, tá? Governos do mundo inteiro sabem e vem mantendo essas informações bem longe do interesse público. Existem evidências bizarras que corroboram para essas afirmações do ex-almirante Wilson. Agora, se é verdade essa história toda ou não, nós aqui, ser humaninhos do planeta Terra, civis, pessoas normais, infelizmente, nós nunca iremos saber. Porque esses assuntos são disruptivos demais e muita gente não está preparada para falar sobre isso. Em um novo estudo publicado pela revista Nature, um grupo de cientistas do México confirmou que aquelas múmias alienígenas mexicanas podem ser reais. Você se lembra desse caso? Daquele caso das múmias mexicanas que foram levadas ao Congresso? Pois é, parece, tudo leva a crer que não só esse caso, mas outros tantos casos de avistamento de OVNIs e de seres no México podem ser reais. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Guadalajara e ele analisou evidências de vários avistamentos de OVNIs e de seres extraterrestres no México. Ele analisou relatos de avistamentos desde a época da década de 1940. Os pesquisadores descobriram que muitos desses avistamentos são consistentes com o que se espera de OVNIs. Por exemplo, muitos relatos descrevem objetos brilhantes no céu que voam a alta velocidade ou que desaparecem repentinamente. Os pesquisadores também analisaram relatos de seres extraterrestres
extraterrestres, e eles descobriram que muitos desses relatos são consistentes com o que se espera de seres extraterrestres. Por exemplo, muitos relatos descrevem seres altos, magros, com cabeças grandes e olhos grandes. Com base nessa análise, os pesquisadores concluíram que é possível que os alienígenas mexicanos sejam reais. Eles afirmam que as evidências são consistentes com a existência de vida extraterrestre. Alguns ufólogos acreditam que os avistamentos são causados por seres extraterrestres que estão visitando a Terra. E de fato, gente, um dos maiores e mais intrigantes avistamentos de OVNIs vem do México. Em maio de 2023, um piloto da aviação comercial filmou isso em cima do México. E em agosto de 2023, uma frota de 18 luzes também foi vista no México, dessa vez saindo de um vulcão. Também no comecinho de agosto, em Tamaulipas, no México, uma moça filmou um OVNI no céu que mais parecia uma água viva. Pois é, o México parece ser um lugar dos avistamentos mais estranhos, e esses avistamentos acontecem praticamente todos os dias lá. Em uma entrevista recente ao The New York Times, o ex-chefe do Programa de Avanços Avançados de Aeronaves do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Luiz Elizondo, afirmou que o governo dos Estados Unidos possui naves alienígenas. É o quê? Ai, nossa, Luiz Elizondo, que novidade, hein? Bom, pra gente aqui dentro dessa página, isso não é novidade nenhuma, mas eu tenho certeza absoluta que o que você vai ouvir aqui dentro desse vídeo hoje vai quebrar todo e qualquer paradigma que você tem sobre esse assunto. Afinal de contas, quem é Luiz Elizondo? Ele foi o cara que deixou o governo em 2017 e ele disse ao New York Times que o AATIP foi criado para investigar avistamentos de OVNIs por pilotos militares. Ele afirmou que esse órgão coletou uma quantidade significativa de evidências sobre OVNIs, incluindo vídeos, fotos, relatos de testemunhas. Elizondo disse que o governo dos Estados Unidos está tentando entender o que são OVNIs e de onde eles vêm. No entanto, ele acredita que essas naves são sim de origem extraterrestre. Ele disse, entre aspas, "Eu acredito que o governo dos Estados Unidos tem naves alienígenas, e eu acredito que elas são de origem extraterrestre." Bom, as declarações desse cara aí são muito explosivas e se elas forem verdadeiras, elas têm uma implicação muito profunda para nossa compreensão do universo. Se o governo dos Estados Unidos realmente possui naves alienígenas, isso significa que os extraterrestres estão visitando a Terra há muito tempo e que o governo está escondendo essa informação do público. É importante da gente notar que o Elizondo não é o único cara a fazer essas alegações sobre o governo dos Estados Unidos ter, de fato, a posse dessas naves alienígenas. Outros ex-funcionários do governo e ufólogos também fizeram declarações semelhantes. Bom, as declarações do Elizondo, no caso, são as mais contundentes de todas até agora. Além disso, essas informações vêm de alguém que estava diretamente envolvido no programa do governo para investigar OVNIs. É impossível dizer com certeza se as declarações de Elizondo são verdadeiras. E o governo dos Estados Unidos ainda não comentou as declarações dele. Bom, o Pentágono divulgou um relatório sobre OVNIs em 2021 que admitiu que alguns desses avistamentos não podem ser explicados. O relatório do Pentágono não foi conclusivo sobre a origem desses OVNIs, mas ele foi um passo importante para a aceitação pública da existência desses OVNIs. Relatório esse, inclusive, que não falava nada com nada. Então é aquela coisa, né? Os Estados Unidos até sabem de alguma coisa, eles só não querem nos contar. E, aliás, eles nem podem nos contar essas verdades. Eu diria mais, eu diria que não só o governo dos Estados Unidos sabe, mas todos os governos do planeta sabem. E eles não contam justamente porque eles sabem que a maioria da população não está preparada para esse tipo de informação. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui embaixo em se inscrever, caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui. Também ative os sininhos das notificações para você não perder absolutamente nada que eu postar aqui e não se esqueça de me seguir também nas redes sociais que ficam sempre aparecendo em algum local aqui desta tela. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!